Olá! Numa era em que a verdade digital parece, francamente, cada vez mais frágil, a grande questão é como é que podemos confiar no que vemos? Hoje, vamos mergulhar numa abordagem completamente nova para este problema, baseada no trabalho de Maurizio Orizari sobre um protocolo fascinante chamado Hyperbound 1.2. E o nosso caminho está bem definido. Vamos começar por perceber a dimensão do problema, a tal crise de confiança, para depois explorarmos a solução, o Hyperbound. Vamos ver como funciona a sua ligação de 3 níveis, como é que ele consegue ancorar os dados à realidade e o que é que significa esta ideia de uma revolução sem confiança. Muito bem, vamos a isso. O ponto de partida tem de ser o problema central. O ambiente digital em que vivemos está a tornar-se, de uma forma fundamental, pouco fiável. E esta citação, bem, ela diz tudo, não é? A mesma tecnologia que nos permite estar ligados é a que está a ser usada para nos enganar. E as consequências são imensas, desde a desinformação em massa até fraudes que parecem feitas, absolutamente reais. A verdade é que as ferramentas que nos protegeram no passado foram desenhadas para uma coisa: impedir que alguém entre. Mas as ameaças de hoje são muito mais sofisticadas. Não se trata só de tentar entrar, trata-se de tentar alterar a própria realidade que consumimos digitalmente. Esta é a pergunta de $1 milhão. Se os métodos antigos já não funcionam, o que é que se segue? A resposta, ao que parece, não está em construir muros cada vez mais altos, mas sim em repensar completamente o que significa ter uma prova. E é exatamente aqui que entra o Hyperbound 1.2. Este é o protocolo de segurança que está no coração do ecossistema CyREG-Gem. E atenção, não é apresentado como apenas mais uma camada de segurança, é algo estruturalmente diferente. E aqui está a grande mudança de paradigma. Em vez de tentarmos proteger os dados de fora para dentro, com a verificação nativa, a prova de autenticidade é integrada nos dados desde o momento em que são criados. A prova torna-se parte do próprio dado. Esta metáfora da ponte imutável é brilhante, ajuda-nos a visualizar o objetivo. A ideia é criar uma ligação tão, mas tão forte entre um evento que acontece no mundo real e o seu registro digital, que se torna impossível separar um do outro, ou alterar o registro, claro, sem quebrar essa ponte. Ok, mas como é que se constrói esta ponte? Vamos espreitar a arquitetura, a chamada ligação de 3 níveis, que é, na verdade, o motor de todo este sistema. O protocolo cria este elo inquebrável através de 3 camadas de verificação que têm de funcionar em conjunto. Primeiro, a identidade do hardware. Pensemos nisto como a impressão digital única de um dispositivo. Cada operação é carimbada com esta assinatura física, o que garante que aqueles dados foram criados naquele dispositivo específico e em mais nenhum. Falsificar a origem torna-se assim impossível. A seguir, a integridade do sistema. Isto funciona quase como um alarme que vigia o software 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistema é constantemente comparado com um estado perfeito que é conhecido. Qualquer alteração, por mais pequena que seja que não tenha sido autorizada, é detectada e isolada instantaneamente, antes que possa corromper o que quer que seja. E por fim, a cadeia de custódia. Cada sessão, cada vez que o sistema é usado, recebe uma espécie de número de série, único e assinado. Isto cria um rastro de auditoria que não pode ser violado como se fosse um livro de registros selado a vácuo. Reescrever a história torna-se tecnicamente impossível. Certo? A ligação com a realidade está criada. Mas agora vem o próximo desafio. Como é que se prova a autenticidade destes dados a nível global, mas ao mesmo tempo se mantém a privacidade a nível local? A forma como o sistema resolve isto é muito inteligente. Este é o ponto-chave. O sistema consegue manter a confidencialidade total da informação, mas ao mesmo tempo publica uma prova matemática irrefutável de sua existência e integridade. É o melhor dos dois mundos, privacidade total com a capacidade de verificação pública. Uma das tecnologias que o sistema usa para isto é o Open Timestamps. Funciona como se fosse um notário digital, mas global e descentralizado. Ao ancorar uma prova na blockchain da Bitcoin, que é massivamente distribuída e imutável, obtém-se um carimbo de tempo que ninguém, em lado nenhum, pode contestar ou alterar. A outra peça do puzzle é o IPFS. Neste sistema, o endereço de um fecheiro não é a sua localização, mas sim o seu conteúdo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se um único pixel numa imagem for alterado, o endereço dela muda completamente. A ligação original quebra-se. É um sistema de alerta instantâneo contra qualquer tipo de alteração. Já vimos o como. Agora vamos ao e então. O que é que tudo isto significa na prática? Bom, significa uma mudança fundamental na maneira como olhamos para a verdade digital. Esta citação resume a filosofia na perfeição. A era do acreditem em mim porque sou eu a dizer está a chegar ao fim. O novo padrão é verifiquem por vocês mesmos, aqui está a prova.
A autoridade já não vem da fonte, mas sim da própria verificabilidade matemática dos dados. E este termo, sem confiança ou trustless, pode parecer estranho, mas é mesmo importante. Não quer dizer que o sistema não seja de confiança. Quer dizer que o sistema é tão robusto e transparente que a confiança pessoal se torna irrelevante. A prova está na matemática e está acessível a toda a gente. E o impacto disto pode ser enorme em áreas onde a verdade é simplesmente inegociável. Falamos de investigação e desenvolvimento, onde os dados têm de ser puros. Falamos da gestão de infraestruturas críticas, onde um dado falso pode levar à catástrofe. E, claro, falamos do jornalismo e da publicação de média na luta constante contra a desinformação, com provas que podem ser verificadas desde a sua origem. Portanto, a ideia principal a reter é esta. Estamos a caminhar para um futuro onde a prova da autenticidade não é um extra, não é um acessório, mas sim uma propriedade inerente da informação digital. Uma verdade que é rastreada desde o seu nascimento, ancorada a um registro público e imutável e que é nativa do próprio dado. E terminamos com esta pergunta, que é um convite à reflexão. Esta mudança, de simplesmente proteger dados para sermos capazes de provar a sua verdade, é uma das transformações mais profundas da era digital. A questão que fica no ar é: será que estamos mesmo preparados para todas as suas implicações?